Olá, meu nome é Samuel de Paula e nesse vídeo nós vamos falar sobre por que o crente precisa falar a língua. Será que existe necessidade de o cristão, aquele que serve a Jesus, aquele que nasceu de novo, falar em línguas? Para entender isso, nós precisamos compreender que a Bíblia, ela fala sobre três manifestações diferentes do dom de línguas. E aqui eu acho que resolve alguns problemas de algumas pessoas que creem no dom de línguas ou não creem no dom de línguas. Alguns acreditam que a manifestação se resumiu ou se resume à manifestação do dom de línguas de Atos capítulo 2. Mas eu acredito que nós podemos estudar a Bíblia e perceber que o dom de línguas se manifestou em momentos diferentes, de formas diferentes e com objetivos diferentes. Pelo menos nós podemos dizer que existem três tipos de manifestação do dom de línguas. Aí você vai ler comigo, por exemplo, Atos capítulo 2, que vai dizer que no dia de Pentecostes estavam todos reunidos, veio como um som de um vento impetuoso, encheu aquele lugar, e viram-se como línguas de fogo repartidas sobre cada um. E o versículo 4 ele vai dizer, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Então aqui nós vamos perceber a primeira manifestação do dom de línguas e o primeiro tipo de manifestação. Eu falei que existem três tipos diferentes de manifestação do dom de línguas, cada um com um porquê de existir e cada um de uma forma diferente. Como foi a primeira manifestação do dom de línguas? Aí você vai ler o restante do livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo dos céus. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. É interessante você poder sublinhar na sua Bíblia e observar. Porquanto, eles ficaram perplexos, porquanto cada um deles que se aproximaram do lugar onde eles estavam reunidos, que se aproximaram do lugar onde eles estavam ali falando em outras línguas, cada um que se aproximou para olhar pela janela, para ouvir melhor, vai dizer que cada um deles ouviu falar na sua própria língua. Aí vamos continuar. Versículo 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, observai, não são, porventura, galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar cada um na nossa própria língua materna? Entenda, isso aqui é uma descrição de quem estava do lado de fora do prédio, ouvindo aquelas pessoas falando em outras línguas. Do lado de fora do prédio, o que é que eles estão dizendo? Esses homens não são galileus? Então por que eles estão falando nos nossos idiomas? Então, as pessoas que estavam fora estavam ouvindo eles falando no idioma deles, homens que não sabiam falar esses idiomas. Aí ele vai dizer, versículo 9, nós que estamos aqui fora, nós somos pardos, medos, elemitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, e vai descrevendo as nações e idiomas que estavam do lado de fora daquele prédio, onde as pessoas foram cheias do Espírito Santo. O que ele está dizendo? Que as pessoas que estavam lá de fora eram de várias outras nacionalidades, falavam outros vários idiomas, e as pessoas que estavam dentro daquele prédio eram todos galileus judeus e falavam apenas um idioma e não sabiam outros idiomas. A admiração, você vai ver lá a palavra, eles ficaram perplexos, é porque, imagina o seguinte, é como se você estivesse naquele ambiente, fosse cheio do Espírito, e começasse a falar outras línguas. E eu, por exemplo, estivesse ali perto e traduzindo para os dias de hoje, eu fosse um alemão. E parei ali perto e comecei a ouvir você, que é brasileiro, e eu sabia que você era brasileiro, que falava português e que não sabia falar o meu idioma, eu comecei a ouvir você falando em alemão. Passou outra pessoa que estava comigo e começou a ver o seu vizinho falando em espanhol. Outra pessoa passou também junto com a gente e viu outra pessoa que estava junto com você falando inglês, falando mandarim, falando árabe, e falando idiomas conhecidos por aquelas pessoas. A primeira manifestação do dom de línguas foi uma manifestação sobrenatural, mas de forma sobrenatural para falar idiomas terrenos, idiomas conhecidos, idiomas nacionais, línguas que as pessoas conheciam, língua que as pessoas conseguiam ouvir e entender o que eles estavam falando. E o interessante é observar o que eles estavam dizendo. Quando as pessoas estavam falando em línguas lá dentro,
e eu aqui fora estava ouvindo e compreendendo o que eles estavam falando, porque estavam falando no meu idioma, sobre o que eles estavam falando lá dentro. Aí ele vai dizer aqui no versículo de número 11, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar nas nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, a primeira manifestação do dom de línguas foi a manifestação sobrenatural que capacitou aqueles homens a falar línguas conhecidas e naturais, idiomas nacionais. E nesses idiomas, o que é que eles estavam falando? Estavam falando das grandezas de Deus. Essa foi a primeira manifestação do dom de línguas, a primeira expressão do dom de línguas, e ele tem um objetivo. Aí quando você vai, após Jesus morrer e ressuscitar, ele diz: todo o poder é dado no céu e na terra, portanto, ide pregar o evangelho. Em meu nome, dentre as descrições que estão ali, cura, expulsar demônio, beber coisas mortíferas, pegar em serpentes, ele vai dizer falar outras línguas ou outros idiomas. Se você observar, são manifestações que vão confirmar o evangelho que eles estavam pregando. São manifestações de poder para a confirmação do evangelho, incluindo ali outras línguas. Essas outras línguas é justamente essa capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo para que eu possa ir falar de Jesus em outras nações, mesmo quando eu não saiba falar o idioma daquela nação. Então, de forma sobrenatural, Deus vai me dar a capacidade de falar esses idiomas, mesmo que eu não tenha aprendido nada e nem nunca tenha ido para uma sala de aula aprender aquele idioma. Deus vai me capacitar de forma sobrenatural pelo poder do Espírito Santo para que eu possa falar aquele idioma com um objetivo muito claro: falar da grandeza de Deus. Essa então é a primeira manifestação do dom de línguas. Só que existem mais duas manifestações do dom de línguas. Ok? E antes de eu falar, deixa eu aproveitar aqui, se você já está compreendendo, está gostando desse canal, desse conteúdo, não esquece de se inscrever no nosso canal, de dar um ok aqui pra gente, de ativar o sininho aqui para você receber novos vídeos e novos conteúdos. Vamos então para a segunda manifestação do dom de línguas. No livro de 1 Coríntios, capítulo 14, no capítulo 14 vai falar sobre os dons sobrenaturais, né? Alguns dons, né? Ele vai estar ali organizando a igreja para que a igreja atuasse de forma correta através dos dons, para que não houvesse problemas na igreja quando esses dons estavam se manifestando, porque em Coríntios, nessa igreja havia um problema na manifestação dos dons. As pessoas estavam tendo alguma dificuldade na liturgia do culto, na organização dos cultos, na ordem do culto. Então, Paulo escreve para ordenar o culto conforme os dons do Espírito. Em 1 Coríntios 14, no versículo 2, ele vai fazer o seguinte. Olha o versículo, vamos ler do versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então, já mostra que é uma necessidade que eu procure os dons do Espírito, os dons espirituais. Mas principalmente que profetizeis. Aqui é um dom. Não confundir o dom de profecia que ele está falando aqui, que profetizeis é o dom de profecia. Não confundir o dom de profecia com o ministério profético. São duas coisas diferentes, com objetivos diferentes e com manifestações diferentes. Não é o objetivo desse vídeo falar sobre isso. Em outro vídeo, eu posso então falar sobre o dom de profecia e diferenciá-lo do ministério profético. Versículo 2 diz o seguinte: pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus. Vou ler de novo. Pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Em espírito fala em mistérios. Aqui nós vamos ter a segunda manifestação, ou a segunda expressão do dom de línguas. Totalmente diferente da primeira. Olha o que o versículo está dizendo. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Olha como é diferente. Na primeira manifestação do dom de línguas, a língua que foi falada lá era o idioma sobrenatural, que foi dado de forma sobrenatural sobre aqueles homens, mas que quando eles falavam da grandeza de Deus, naquela língua nova, naquela língua que para eles também era estranha, mas as pessoas que ouviam entendiam, compreendiam. Então, quando aquelas pessoas falavam das grandezas de Deus, eles eram compreendidos pelas pessoas. Interessante, as pessoas de fora daquele prédio não tinham aquele dom, não tinham dom de interpretação, não tinham nada, simplesmente tinham ouvido para ouvir um idioma nacional que ele conhecia e compreendia. Nesse caso, no versículo 2, ele está dizendo: ninguém entende. Olha como é diferente.
Aqui nessa manifestação do dom de línguas, ninguém entende quando esse dom é manifestado, quando esse dom se expressa dessa forma. Então aqui é uma outra expressão do dom de línguas. Que expressão é essa? Aí você vai entender que essa expressão que comumente se vê nas igrejas, que eu posso dizer que no primeiro o dom de línguas era dom de poder, manifestação do dom de língua como sinal de poder. Aqui é o dom de línguas como falar em mistérios, porque é o que ele expressa aqui, porque em espírito fala mistérios, ninguém entende. No primeiro momento, todas as pessoas, mesmo sem ter dom do Espírito, mesmo sem estar ali presente para ser cheias do Espírito, estavam compreendendo, porque eram idiomas nacionais. Aqui não. Aqui não é mais idiomas nacionais. Aqui não. Aqui ninguém compreende. Por quê? Porque em mistérios fala com Deus. Aí você vai entender que esse dom de línguas aqui, essa manifestação do dom de línguas, é o que mais comumente nós vemos nas igrejas. As pessoas falando em línguas e ninguém compreende, e ninguém entende aquilo que está sendo falado. Então aí você vai entender que essa aqui é a segunda expressão do dom de línguas, segunda expressão ou manifestação do dom de línguas, é quando eu falo em mistérios. E qual é o objetivo dessa manifestação do dom de línguas? O primeiro era para pregar o evangelho, para falar da grandeza de Deus. Era um sinal de poder para pregar o evangelho e confirmar o evangelho que estava sendo pregado. O segundo não, ele já tem um objetivo diferente. 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 14, também ele vai dizer: porque se eu oro em outra língua, meu espírito ora de fato. Então aqui você vai entender o objetivo pelo qual existe essa oração em mistério, essa segunda manifestação do dom de línguas, para que o meu espírito ore de fato. Quando eu oro em línguas, nessa expressão do dom de línguas, o que está acontecendo? Existe uma verdadeira oração sendo liberada a partir de mim. Não é mais a minha mente orando a partir das minhas dores e necessidades, mas é o meu espírito orando. E como é que o meu espírito ora? Quando eu oro em línguas. O meu homem interior, como Paulo fala, ora de fato. O meu homem interior está atuando. Não é mais a minha alma, não é mais o meu corpo, mas é o meu homem interior. Claro que vai se manifestar pelo meu corpo físico, pela minha parte natural. Quando você, por exemplo, lê a armadura de Deus para o crente, você vai ver lá as peças, capacete, escudo, a couraça, a espada, calçando os pés com o evangelho da paz, e você vai ver ali na continuação, na mesma corrente, você vai ver lá, e orando em todo o tempo no Espírito. E aquela palavra Espírito está com E maiúsculo, significando orando em todo o tempo no Espírito Santo. Como é que eu oro no Espírito Santo? Quando eu oro em línguas. E o orar em línguas, então, faz parte da minha armadura, da minha proteção, de uma ferramenta de combate, onde eu, cristão, falando em línguas, estou me preparando para o combate, me fortalecendo para o combate. Faz parte da minha armadura. É o meu homem interior se fortalecendo ao orar em línguas. É o meu homem interior orando de fato. É o meu homem interior buscando a Deus de fato. A Bíblia também fala que quando eu oro em línguas, eu me conservo. Esse dom de línguas, a segunda expressão do dom de línguas, que é orar em mistério, tem o objetivo de conservar a mim mesmo. Quando eu oro em línguas, o meu homem interior ora de fato. Quando eu oro em línguas, eu conservo a mim mesmo. Quando eu oro em língua, o meu espírito ora bem. Então, esse é o objetivo do dom de língua, dessa manifestação do dom de línguas em mistérios. Então, essa manifestação do dom de línguas é para a minha própria edificação, como está escrito em 1 Coríntios 14, 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Essa língua é em mistério, porque ninguém está entendendo, ninguém está compreendendo, ninguém está sendo edificado. Quem está sendo edificado? Eu mesmo. Quem que está crescendo? Eu mesmo. Quem que está se fortalecendo? Eu mesmo. Quem que está sendo protegido? Eu mesmo. Então, primeira manifestação desse dom, sinal de poder, para a pregação do Evangelho e confirmação do Evangelho, falando línguas nacionais e entendíveis por qualquer pessoa. A segunda manifestação do dom de línguas é o dom de línguas em mistério, para minha própria edificação. É uma oração verdadeira e genuína, como Paulo fala aqui em 1 Coríntios 14. Quando eu oro em espírito, quando eu oro em outras línguas, meu espírito ora bem, né? O meu homem interior está orando de fato, para minha edificação, para minha conservação, para o meu fortalecimento. Mas existe a terceira manifestação do dom de línguas. 1 Coríntios 14, vamos ler a partir do versículo 5. Eu quisera que vocês todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis.
pois quem profetiza é superior a quem fala em outra língua, salvo sem a interpretar, para que a igreja receba edificação. Olha aí, ó. No primeiro dom de línguas, era um dom de línguas, uma manifestação do dom de línguas, era um idioma nacional que os descrentes conhecem, né, porque é a língua deles, o idioma deles, para que eu pregue o evangelho no idioma deles, eles entendam a pregação e conheçam Jesus. A segunda manifestação é uma manifestação pessoal para mim, para minha edificação, para meu fortalecimento, meu homem interior orando de fato. Nesse momento, você viu lá antes que a segunda manifestação, ninguém entende, porque em espírito fala em mistério. Mas quando chega no versículo 5, Paulo está dizendo: pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar. Olha aí. Nós acabamos de ler em 1 Coríntios, capítulo 14, que quem fala em outras línguas fala a Deus, porque ninguém o entende, porque com Deus fala em mistério, ninguém entende. Mas aqui Paulo está dizendo no versículo 5 que é bom que todos profetizeis, a não ser que fale em língua e alguém interprete para que a igreja seja edificada. Olha aí, ó. Esse tipo de línguas agora que Paulo entrou, que Paulo tocou, é um tipo de línguas que pode ser interpretada, que pode ser entendida. Esse aqui tem a ver com o dom do Espírito, aquele de 1 Coríntios, capítulo 12, que vai falar dos dons do Espírito, aí você vai observar lá o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. Esses dois dons atuando, onde eu posso falar em línguas e eu mesmo interpretar, eu posso falar em línguas e alguém que pode ter a manifestação desse dom interpretar aquilo que eu estou falando, Quando junto esses dois dons, dom de línguas e o dom de interpretação, o que vai acontecer nessa manifestação? A igreja vai ser edificada, porque ele se converte no dom de profecia. E o que é o dom de profecia? A dom de profecia é consolar, edificar e exortar. Então, quando eu estou falando em línguas e alguém interpreta, então não é a primeira manifestação do dom de línguas, sinal de poder, não é a segunda manifestação do dom de línguas em mistério, é a terceira manifestação de línguas, que eu posso chamar aqui de dom do Espírito, onde ela vai ser manifestada, alguém vai interpretar, diferente da outra, que ninguém interpreta, essa vai haver interpretação também pelo dom do Espírito, mas o objetivo dela é a edificação da igreja. 3 manifestações e 3 objetivos. Primeiro, edificação do descrente com conhecimento do Evangelho. Segundo, edificação de mim mesmo, através do meu espírito orando bem. E terceiro, edificação da igreja através dessa manifestação do dom, consolando, exortando ou edificando. Então, por que o crente precisa falar em línguas? Você observando o que eu falei e tudo o que eu falei, você compreende que existe sim uma necessidade para que o cristão fale em línguas, em uma dessas 3 manifestações. Se eu preciso evangelizar em uma nação, eu posso orar e pedir a Deus sim, como aconteceu em Atos capítulo 2, a manifestação dessa expressão do dom de línguas, para que eu possa ser usado por Deus, falando outro idioma e pregando o evangelho naquele outro idioma, mesmo que eu não haja estudado sobre aquilo. Isso também não tira de mim quem sabe, se minha fé não alcança esse dom, se minha fé não alcança, se eu não acredito que eu possa fazer isso, acontecer isso comigo, então que eu vá para uma escola, né, e aprenda o idioma daquele país que eu preciso estar viajando. Segunda manifestação do dom é para minha própria edificação e terceira manifestação do dom para a edificação da igreja. Essas são as 3 manifestações dos dons e esses são os 3 propósitos dessas manifestações. Então, sim, precisamos falar em línguas para pregar o evangelho, para me edificar ou para estar edificando a igreja através da comunhão de um outro dom, que é o dom de interpretação de línguas, ok? Se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de dar um ok para a gente, comentar aí. Você já fala em línguas? Você conhecia esse assunto? Você tem alguma dúvida sobre o que eu falei? É claro que nesse vídeo de alguns minutos não tem como eu falar tudo sobre esse dom, mas eu acho que já deu para esclarecer algumas dúvidas. Não esquece de comentar aí, tirando as suas dúvidas, se esse vídeo fez sentido para você, dá o seu ok aí e se inscreve no nosso canal, ok? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.